Se você já tentou várias estratégias no day trade e ainda sente que falta algo para ser lucrativo, eu te convido a permanecer nesse vídeo porque hoje eu vou revelar a minha única estratégia que me traz resultados reais todos os meses. Não é algo para você ficar rico do dia para a noite, mas é uma estratégia simples que vai te colocar no jogo e que vai te tornar lucrativo ainda hoje. Eu sou LC e bora para mais um vídeo aqui no Químico do Trade. Durante alguns anos operando, aí 5, 6 anos, eu cometi alguns erros, vários erros na verdade, né? Sempre querendo ali, através da ganância, entrar e já ganhar muito dinheiro. E aí uma estratégia não dava certo, eu já partia para outra estratégia, que não dava certo, eu já partia para outra. E no day trade, se tem uma coisa que vai te colocar no jogo é a simplicidade. É você ter uma estratégia simples, mas que você repita ela todos os dias, com muita disciplina. Se você colocar uma estratégia simples e repetir ela todos os dias, com certeza isso vai te colocar no jogo. Você vai começar a ter resultados reais e você vai começar a ser lucrativo. Então, sem mais delongas, se você valoriza um vídeo ali que vai direto ao ponto, então já se inscreve aí no canal e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço para lucrar todos os dias ou aqui no mercado financeiro. Veja bem, nós estamos aqui no gráfico do EURUSD. Então, o que acontece? É muito importante que você tenha assistido o nosso segundo vídeo lá do canal sobre estruturas de liquidez, como que o preço se movimenta de uma liquidez externa para uma interna, de uma interna para uma externa e às vezes de uma interna para uma interna num tempo gráfico diferente. Então aqui nós estamos analisando o EURUSD e o que nós temos de importante aqui, esses topos aqui, ó. Isso aqui, como nós aprendemos, que nós temos uma liquidez externa. Ela foi rapidamente capturada, o preço reagiu, está retornando. E tudo que nós precisamos aqui é esperar sempre uma troca de liquidez. De uma externa para uma interna, que é um Fair Value Gap, ou de uma externa para uma outra externa também, de um topo para um fundo, de um fundo para o topo. Após a captura da liquidez, a gente tenta encaixar o nosso modelo de entrada que você já vai aprender aqui. Então o preço está aqui rodando nessa região e observe que o preço faz essa captura de liquidez com muita força aqui, ó. O preço capturou essa liquidez. O que nós vamos esperar agora? Uma troca de liquidez. Se capturou uma externa, nós vamos procurar um modelo de entrada agora na direção oposta. Aí eu posso descer aqui para um gráfico de 15 minutos, para um gráfico de 5 minutos. Se eu estou marcando uma estrutura de liquidez em 1 hora, eu costumo operar em 5 minutos, tá bom? 4 horas, 15 minutos e por aí vai. Então, o que acontece? Ó? Preço capturou. O que nós vamos esperar? Que o preço deixe um modelo de entrada para a gente estar efetuando uma venda. Quando o preço foi fazer a captura de liquidez externa, o preço deixou esse Fair Value Gap aqui. Ó. Só que esse Fair Value Gap é um Fair Value Gap de alta. O que nós esperamos após uma captura de liquidez? Duas coisas. Que o preço retorne para dentro dele para continuar a alta, o que não é interessante para a gente, porque nós estamos tentando fazer uma venda após a captura da liquidez externa, então aqui pode estar um pouco ruim para você fazer uma compra. E o mais importante, se esse Fair Value Gap aqui for desrespeitado, ó, o Fair Value Gap era entre o topo dessa vela 3, o fundo dessa vela 3 com o topo dessa vela 1. Então esse espaço aqui era um gap de valor justo. Se o preço não respeitar esse Fair Value Gap aí, que era de alta após essa captura de liquidez, isso vira um Inversion Fair Value Gap. Então vamos marcar aqui, ó, IFVG. Pronto. Se o preço retornar para dentro desse Inversion Fair Value Gap e respeitar, nós vamos efetuar a nossa venda. Capturou liquidez externa, vamos buscar as próximas liquidez internas aqui para dentro. O que acontece aqui? O preço não respeitou esse Fair Value Gap de alta, então deixou um Inversion Fair Value Gap e junto dele aqui tem um Fair Value Gap aqui, ó. O Inversion foi o momento em que ele não respeitou o Fair Value Gap de alta. Vou marcar com outra cor aqui, ó, só para ficar diferente. E aqui nós temos um Fair Value Gap de baixa já. Então aqui nós podemos efetuar a nossa venda de duas maneiras. Ou quando ele tocar no nosso Fair Value Gap, ou se você for mais conservador, espera ele voltar aqui pelo menos nos 50% do Inversion Fair Value Gap. Como é uma estrutura de 5 minutos aqui agora na entrada, qualquer um dos pontos que você entrar, o preço está relativamente muito bom para você fazer a entrada. Então o stop não vai ficar caro. Então nós vamos efetuar na hora que ele tocar aqui no inverso, no Fair Value Gap. Se der um loss nessa região, a gente entra novamente no Inverso Fair Value Gap, beleza? Então vamos esperar ver o que o preço vai dar pra gente aqui. Pronto, nessa região, tá aqui. Então, ó, capturou liquidez externa. Então veja aqui o que eu sempre faço. O preço captura liquidez externa, desrespeitou o Fair Value Gap que era de alta,
botando um Fair Value Gap para baixa, e aí agora nós vamos realizar a venda buscando aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma parcial, mas aqui nós vamos buscar pelo menos esse fundinho da estrutura interna de 5 minutos. A entrada de 4 para 1, uma entrada bem tranquila. Veja que o stop é pequenininho. Se nessa região der um stop, você efetua, espera ele fazer o mesmo padrão e efetua a venda. Mas isso é um tipo de negociação que geralmente desenvolve bem rápido, beleza? Então pode confiar, pode marcar no seu gráfico as estruturas, as trocas de liquidez, por isso a importância de você assistir o segundo vídeo para você entender como o preço se movimenta fazendo a troca de liquidez. Depois que ele captura uma liquidez e vai buscar a outra, aí você tenta encaixar exatamente isso que eu mostrei para você aqui como entrada de 4 para 1, uma entrada aqui de praticamente 200 pontos. Deixa eu te mostrar isso aqui em um outro par de moeda aqui. Vamos pegar um GBP/USD aqui, ó. Essa entrada do GBP/USD aqui que eu vou te mostrar, ela foi uma entrada que a gente enviou, postamos lá no nosso grupo do Telegram. Então, se você também não está inscrito lá no nosso grupo do Telegram, o link está logo aqui abaixo para você poder entrar lá no grupo e acompanhar as análises semanais. Então, o que acontece? Aqui, nós tínhamos um Fair Value Gap de alta, aqui um Fair Value Gap de baixa, aliás, aqui no GBP/USD. O preço reagiu nele, já tinha desenvolvido bastante, né? E o preço estava retornando aqui. Só que aqui, pessoal, observando, era uma sexta-feira 6 de dezembro. O que tinha nesse dia? Payroll. Então, aqui é um dia que eu, particularmente, não gosto nem de olhar o gráfico. Procuro evitar entradas em payroll. Sai um relatório muito importante ou às vezes o preço fica muito louco, então eu só observo o que ele vai deixar nesse dia. Então, o preço aí reagiu forte aqui quando saiu a notícia, né? Veja que ele manipula esse Fair Value Gap, né? Consome ele todinho, né? Ainda aqui ele já tinha sido mitigado uma parte, aqui ele consumiu o Fair Value Gap inteiro, reagiu fortemente. Então, aqui fez muita gente achar que ia subir, depois caiu, né? Por isso que eu não gosto de operar exatamente em dias de payroll. E o preço reagiu, aí sim, lá na semana seguinte, né, aqui ainda que já é domingo, agora a gente espera ver como que o preço vai respeitar esse Fair Value Gap, porque aqui ele foi consumido, mas fechou dentro do Fair Value Gap, então ele ainda é válido. Tudo que nós vamos precisar agora é ver como que o preço vai rebalancear essa região aí de notícia forte. Aqui nós vamos, eu vou traçar aqui para um gráfico de 1 hora, porque está dentro de 4 horas, tudo que o preço vai fazendo lá em 4 horas, ele também vai fazendo em 1 hora, só para a gente ter noção aqui dos topos que ele vai deixar dentro desse Fair Value Gap que o preço está respeitando. Depois que ele rebalancear essa região inteira de notícia e deixar a liquidez e consumir liquidez, a gente busca fazer uma entrada. Observe que essas regiões de notícia, quando deixa um gap muito grande, deixa uma vela muito grande como aquela lá em 4 horas, o preço demora um pouco rebalanceando essa região, porque é uma região que teve uma movimentação muito grande. Então o preço está meio acumulado dentro desse Fair Value Gap aqui ainda. Agora sim fica mais interessante, porque agora que dentro do Fair Value Gap, que tinha o preço lá com a região do payroll, o preço manipulando no dia do payroll, nós temos esse topo, temos esse topo aqui um pouco mais baixo já. Tudo isso são estruturas de liquidez agora dentro do gráfico de 1 hora. Ou seja, são estruturas de liquidez ali de um tempo gráfico menor dentro da região de liquidez interna, que é o Fair Value Gap. O que nós esperamos aqui? Se você assistiu o nosso segundo vídeo, você sabe que se nós estamos aqui numa região de Fair Value Gap e o preço está respeitando essa região, nós nunca vamos pensar em fazer uma compra aqui para cima. É loucura. O que nós vamos esperar é o preço manipular essa região e aí nós vamos tentar encaixar o nosso modelo de entrada. Captura a liquidez, desrespeita um Fair Value Gap de alta num tempo gráfico menor, deixa um inversion Fair Value Gap e a gente faz a nossa venda nessa região. Então aqui é uma região que só estamos buscando por venda, só estamos esperando um consumo claro de liquidez aqui dentro dessa estrutura maior de 4 horas. Então vamos lá, vamos saltar o preço aqui para a gente observar o que o preço pode deixar para a gente. Aqui nós temos um consumo dessa estrutura, consumo desse topo. Aqui ainda fica sendo um topo protegido, mas esse aqui já tirou e veja como o preço reage fortemente. Vamos descer lá para 5 minutos, já que aqui esse topo foi consumido em 1 hora. Aqui, pessoal, claro que como eu apertei ali, né, como eu soltei várias velas, né, o preço já reagiu fortemente aqui para a gente, né? Aqui era o Fair Value Gap de alta, que o preço desrespeitou, então virou um inversion Fair Value Gap. Então, o que nós vamos procurar? Efetuar uma entrada nessa região. Beleza. Se o preço não voltar nesse inversion Fair Value Gap, olha o que aconteceu aqui durante essa descida, que desrespeitou o Fair Value Gap de alta, virando um inversion, deixou outro Fair Value Gap. Inclusive, o preço já retornou
retornou nesse Fair Value Gap. Observe como essas estruturas são super parecidas. Aconteceu essa mesma coisa na entrada que eu te mostrei agora há pouco do EURUSD. Quando ele vai manipular a região para capturar um topo, ele deixa Fair Value Gap de alto, que é desrespeitado, vira um inverso. Lá no EURUSD o preço voltou no inverso e aí reagiu. Aqui ele voltou no Fair Value Gap junto com o inverso, um Fair Value Gap, e já está descendo. Então aqui já dá uma venda, ok? Como eu soltei algumas velas aqui, aí essa região já tinha passado, mas você observando isso ao vivo ali, que cada vela dessa demora 5 minutos, aqui você já pode efetuar uma venda. Onde que nós vamos proteger a nossa venda? Aqui acima do Fair Value Gap. Você pode colocar acima do Fair Value Gap, aqui que ele deixou, menorzinho. Se der um loss, você faz outra reentrada aqui, inversão Fair Value Gap, ou você pode proteger acima. Se você tá com a mão pequena ali, pouco sorte, você pode colocar lá acima também, e ainda é uma entrada válida, beleza? Só vou soltar o preço aqui pra gente observar o que vai acontecer. Mas observe como é rápido depois que ele faz esse movimento. O preço estava mitigando uma região de Fair Value Gap de 4 horas, só que estava rebalanceando um candle gigante de 4 horas, que também eram outros candles em outros tempos gráficos. O preço é fractal. O preço estava rebalanceando toda a notícia do payroll lá, até ele rebalanceia, criando liquidez dentro dessa região. Quando o preço captura a liquidez ali em H1, dentro desse Fair Value Gap, captura topos dentro do Fair Value Gap, aí o preço desrespeita o Fair Value Gap de alta, onde ele estava apenas manipulando, vira um inverso, deixa um Fair Value Gap, e aí a venda aqui, pessoal, é letal. Então, observe, pessoal, volte o vídeo, observe a semelhança da entrada do EURUSD com o GBP-USD em dias diferentes. Aqui o preço sempre vai fazendo a mesma coisa. O algoritmo sempre vai manipulando ali determinadas regiões, as regiões de liquidez têm importância, que a gente destacou tanto lá no nosso segundo vídeo. Manipula, faz a mesma coisa sempre. Então, essa entrada aqui é cópia daquela entrada que eu efetuei. Então, por isso sim, por isso que eu te falo. Não é uma coisa tão fácil, mas é simples. Basta você fazer ela sempre. Todo dia, toda semana, todo mês. Isso vai ficando na sua cabeça, você vai bater o olho e vai saber, o preço está numa região que eu devo pensar assim. Vou de uma liquidez para outra, o que eu vou esperar? Um Fair Value Gap, que vai ser desrespeitado, agora no tempo gráfico menor, vai virar um inverso, deixando um inverso mais um Fair Value Gap. Quando voltar em um dos dois, vamos efetuar a venda. Isso aqui era uma venda gigante. Olha o retorno disso aqui. Isso aqui foi muito mais longe, tá bom? Tô te mostrando aqui o ponto da entrada. E aí você vai fazendo parciais nesses fundos, faz parcial aqui, faz parcial aqui, ou sai total aqui se você tiver com uma mão cheia, mas é letal. Pode operar isso todos os dias, o preço vai fazer isso. Não vou te garantir que vai fazer todos os dias, porque muitas vezes o preço passa ali, entra numa zona de acumulação e passa alguns dias só manipulando. Aí você vai ter que ter paciência e disciplina para esperar a manipulação, esperar o consumo de liquidez e deixar o modelo de entrada. Observe que eu fiz 2 entradas em 5 minutos, mas se eu estiver analisando a região de liquidez só em 4 horas, eu também posso fazer entradas em 15 minutos. Muito bem, essa entrada aqui no SDJPY, que eu quero comentar com vocês, também foi enviada lá no nosso grupo do Telegram, uma entrada que deu um pips pra caramba, entrada que a gente analisou, mandou com antecedência, tá? Não é um grupo de sinal, mas mesmo assim a gente analisa, diz o que tá esperando do pai, se encaixar o nosso modelo, a gente executa a entrada. Aqui no SDJPY, o que nós temos de importante? É sempre a mesma coisa que nós vamos fazer. Estamos num gráfico de 4 horas, essa liquidez aqui foi consumida, essa liquidez aqui foi tirada, mas ela colocou um novo topo, né? Observe que o preço fechou acima dela e aí continuou. Quando o preço começa a retornar, quebrando este fundo aqui inclusive, ou seja, fazendo uma mudança na entrega, o preço estava de alta, agora ele fez uma mudança, quebrou o último fundo forte aí de 4 horas, desrespeitou o Fair Value Gap aqui, Fair Value Gap aqui, então o preço agora está entregando mais para o lado vendido. Aí o que nós temos importante aqui? A troca de liquidez. Se o preço tirou liquidez externa, tá voltando, né? E deixou liquidez interna aberta aqui, Fair Value Gap extremamente clean. Estamos em 4 horas. Quando o preço retornar para essa região, para consumir essa região, nós vamos tentar encaixar o nosso modelo de entrada. Então o preço retorna nesse Fair Value Gap de 4 horas, vamos para 15 minutos. Você já sabe o que nós vamos esperar aqui. O que nós vamos esperar? O preço voltou numa região de liquidez interna, tirou a externa e na descida deixou liquidez interna. O preço retornou na interna de 4 horas e o que a gente espera? Que se esse Fair Value Gap for respeitado e deixar
o nosso modelo, nós vamos efetuar uma venda. Para fazer uma compra é a mesma coisa. Preço captura liquidez de fundo, se deixar um inversion fair value gap, nós vamos efetuar uma compra. Ó. Vamos esperar ver o que o preço vai deixar para a gente aqui. Lembrando que quando o preço estava fazendo esse retorno ao fair value gap, veja como ele entra forte aqui nessa região para induzir compradores, ok? Deixando esse fair value gap. Esse fair value gap é de alta. Nesse primeiro momento, o preço retorna a ele. Então, a tendência é que ele vá lá para dentro do fair value gap mesmo. O preço está indo. Esse fair value gap que ele deixou ali foi mitigado um pouquinho. Veja que o preço chega forte nesse fair value gap. O preço consome ele, reage voltando. A outra vela chega, mitiga ele, mas ainda não fechou nenhuma vela abaixo dele, ok? Ainda segue sendo respeitado. Então, o preço está transitando entre essa interna de 15 minutos e essa interna de 4 horas. Pronto. O preço fez agora, desrespeitou esse fair value gap. Então, isso aqui, então, vira pra gente um inversion fair value gap. Pronto. Se o preço voltar nessa região, agora já que desrespeitou violentamente, nós vamos efetuar a nossa compra. Lembrando que ele torna o fair value gap que era de alta um inversion fair value gap, deixando outro fair value gap nessa região. Então, essa região daqui até o inverso é tudo região de venda. Nós temos outro aqui também, ó. Isso também era um inversion, só que esse aqui, pessoal, a gente fazer uma venda aqui, ela já é uma venda que o preço já não vai estar tão caro pra gente vender. O ideal é que ele retorne lá em cima, de fato. Pronto. O preço voltou, então observe que se você tem vendido aqui, você ia lavar um loss imediato, né? O ideal é que nessa estrutura aqui, que ele tá botando de 15 minutos, você faça a venda numa região em que o preço esteja caro para você vender. Então, o preço subiu, agora aqui sim. Chegou na nossa região importante para vender, então aqui é só esperar esse candle de 15 minutos fechar para ver se ele vai realmente respeitar esse inversion e aí meter bala, beleza? Pode buscar esses fundos aqui, ó, pode fazer parcial aqui, ou se tiver como uma, pode fazer total também. Mas observe que é o mesmo modelo, por isso que dá certo. Consumo de liquidez, troca de liquidez, o mesmo modelo de entrada em todos os momentos. Então faça a mesma coisa sempre. Aplique a mesma estratégia todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Assista o vídeo de liquidez, veja como que o preço se movimenta, depois veja como que a gente aplica as entradas aqui. Então vamos efetuar uma venda aqui sem medo, tá? E observe que quando o preço faz essa estrutura, não costuma demorar muito, tá bom? Todas as outras entradas que eu te mostrei foram rápidas. Essa foi um pouco mais lenta, mas mesmo assim não é um processo demorado. O preço já entregou pra gente aí mais de 1000 pips, 1040 pontos. Então é uma entrada absurda, sempre aplicando a mesma estratégia. E vai embora. Tá? Que você pode fazer parcial e esperar o preço ir embora. Lembrando que você não pode sair clicando em comprar e vender toda vez que você vê um inversion fair value gap. É sempre depois das capturas de liquidez importante. Topo, fundo, fair value gap interno. Deixa inversion, aí você executa a entrada. Nesse vídeo eu te mostrei aqui 3 entradas que eu faço aí toda semana, todo mês, sempre aplicando a mesma estratégia. Uma estratégia simples, com gerenciamento de risco, é claro, porque nem sempre vai dar certo, mas a maioria das vezes, se você tiver paciência, disciplina de esperar o consumo de liquidez certo, o consumo de liquidez externa, a troca para a liquidez interna, deixar o inversion fair value gap e você executar a entrada, o número de vezes que você vai ter lucratividade é absurdamente alto. Então, um abraço e até o próximo.